Fala galerinha, aqui é o professor Leandro com vocês novamente. Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal, quanto a algumas semelhanças e diferenças nas estruturas que elas possuem, tá bom? Então o professor vai anotando aqui algumas características que elas possuem e comentando um pouquinho a respeito delas para vocês estarem anotando aí. É importante que o aluno anote também, porque depois para ele relembrar isso fica bem mais fácil. Então, quando a gente fala de célula eucarionte animal, ela vai estar formando o que? O nome já está dizendo, ela vai estar formando tecidos dos animais. E a célula eucarionte vegetal vai estar formando o tecido das plantas. Então já temos aí essa diferença entre as duas. Uma vai estar formando tecido animal e outra vai estar formando tecido de plantas. Então já seria a primeira diferenciação entre as duas. Ambas são eucariontes, então nós já podemos colocar aqui no nosso slide que ambas são eucariontes. O aluno, nesse momento, que não sabe ali o que seria eucarionte, é aquela célula delimitada ali por um núcleo, tem uma membrana nuclear ao redor dessa célula, tem um núcleo definido e uma grande quantidade de organelas presentes no seu citoplasma. Isso é uma célula eucarionte, falando assim o principal dentro das características. Bom, eu quero que vocês vejam aqui a figura de uma célula animal e uma célula vegetal. Então vamos observar aqui na imagem, nós temos aqui células vegetais. Observem o formato, eu quero que vocês observem o formato, as organelas que estão presentes nela. E na outra aba nós temos uma célula animal. Então também observem o formato dessa célula animal, para depois a gente estar olhando na vegetal. Novamente aqui a célula vegetal, para a gente estar olhando as duas. E voltando lá agora para o nosso slide, para a gente continuar com as nossas anotações, nós temos na célula vegetal a presença da parede celular. Então vamos anotar aqui que a célula vegetal tem parede celular. E na célula animal ela está ausente. Então já uma outra diferença. Tá bom? Vamos ver lá o que é a parede celular, que para quem ainda não conhece, nós temos aqui a foto da parede celular. Essa foto aqui vai ilustrar bem. Então vocês vão ver que é uma estrutura que ela vai estar além da membrana plasmática. A parede celular ela está depois, a parte externa da membrana plasmática da célula. Não vai estar presente somente em célula vegetal. Bactéria também tem parede celular, fungos também tem a presença de parede celular, e na planta ela vai estar exercendo algumas funções, como ela manter a forma da célula, dessa célula, impedir que a membrana plasmática acabe se rompendo, vai proteger a planta, a célula dessa planta, da invasão de patógenos, ataque ali de algum micro-organismo. A quantidade de água que vai estar entrando na célula também vai ser controlada pela parede celular, ou controlar a entrada de algumas substâncias, fazer aí uma seleção das substâncias que vão estar entrando nessa célula, transportar substância de uma célula para outras células adjacentes, e até mesmo controlar a quantidade que essa célula vai crescer. O crescimento celular vai ser até um determinado tamanho, que vai ser delimitado ali pela parede celular. Então, animal não tem parede celular, e no caso da vegetal tem. E a parede celular vegetal é importante a gente colocar, vamos lá no nosso slide, que essa parede celular ela vai ser formada por celulose. Até porque as paredes celulares de outros seres vivos não é formado pelo mesmo componente, tá? Então vamos destacar aí que é celulose. Nós temos ainda
o formato das células. Na célula animal, geralmente o formato ele é um formato circular. Algumas outras têm um formato irregular. Então, se a gente olha, depois a gente vai olhar as figuras, e a célula vegetal já é mais retangular, o formato dessa célula vegetal. Então, eu vou voltar lá na figura para a gente estar observando. Então, quando a gente olha a célula vegetal, geralmente formato retangular. Na célula animal, geralmente circular, ou nós temos formatos irregulares, que no caso do neurônio, que é um exemplo neurônio, ele tem um formato diferenciado, é um formato irregular. Aí nós temos também célula cardíaca, que tem outro formato, temos as células adiposas, cartilaginosas, sanguíneas e assim por diante. Então muda-se o formato da célula também entre uma e outra. Continuando aqui nas nossas diferenças, né, comparações entre um e outro, o tamanho muda. A célula vegetal ela é maior que a célula animal, ela tem em torno de 10 a 100 micrômetros o comprimento, enquanto que a célula animal vai ter de 10 a 30 micrômetros de tamanho. Para quem não conhece aí a unidade de micrômetro, ele é a milionésima parte do metro, para vocês estarem conhecendo. A forma de energia armazenada entre elas muda também. Vamos voltar para o nosso slide para a gente anotar mais essa informação. Na célula animal, a forma de armazenamento de energia é através do glicogênio. Vai ser na forma do glicogênio. Célula animal. Já em célula vegetal, o armazenamento de energia vai ser na forma de amido. Diferente também, diferença entre os dois. O amido é mais fácil de vocês conhecerem, porque ele está presente aí no arroz, ele está presente nos cereais, só para vocês observarem aqui o amido. Isso aqui é o amido, aquela farinhazinha que vai estar presente ali no interior do milho, no trigo, no arroz. Quando você lava o arroz, que sai aquela aguinha branca, aquela água branca que está saindo ali é o amido. A mandioca tem grande quantidade de amido presente. O glicogênio, ele já é um outro tipo de composto que vai ser armazenado em células animais, tá bom? Vamos para mais uma característica. O crescimento da célula animal, ela se dá devido ao número, vai crescendo o número de células e aí o tamanho vai aumentando. Já a célula vegetal aumenta o tamanho da própria célula, então a própria célula aumenta. No caso da animal, o número vai aumentando, então vai aumentando o número de células e aí essas células vão estendendo esse tamanho. Célula animal não tem cloroplasto, vamos colocar aqui na nossa aula, que célula animal não tem cloroplasto. Logo, o cloroplasto está presente na célula vegetal. Vamos ver como que é o cloroplasto. Então, lá no cloroplasto nós teríamos o acontecimento ali do processo fotossintético. A fotossíntese acontece dentro dessa organela. Então, pigmento de clorofila presente lá dentro. O pigmento tem uma coloração verde, então isso acaba também contribuindo para a coloração que a gente vê nos vegetais, mas o pigmento de clorofila não tem essa função de dar cor nos vegetais, como eu vejo muita gente comentando erroneamente. O pigmento de clorofila participa da fotossíntese, vai estar absorvendo o comprimento de onda da luz solar ali dentro do espectro que realiza-se a fotossíntese, e depois produção de compostos orgânicos no processo fotossintético. Então isso aqui é o cloroplasto, célula vegetal. Ainda uma outra diferença, centríolos, nós vamos estar com ele presente em todas as células animais, e em células vegetais só as plantas inferiores, consideradas como inferiores. Vacúolos, que é uma outra organela. Vamos observar aqui na figura, ó, essa estrutura que está ocupando um espaço enorme aqui na célula, seria os vacúolos, presente ali
na célula vegetal um tamanho grande, em torno de 90% do tamanho da célula está presente, enquanto que em células animais, quando tem, eles são bem reduzidos, bem pequenos, menores que a célula vegetal. Então vamos acrescentar na aula aqui a questão dos vacúolos. Em um, pequena quantidade, tamanho menor, reduzido, e no outro, chegando até 90%, no caso da vegetal, do citoplasma celular. Bom, e pensando agora nas organelas, quais que estão, quais que não estão presentes no citoplasma. As duas células têm a presença de citoplasma, onde vão ocorrer as reações químicas, e essas organelas. Ribossomo está presente nos dois. Então, o ribossomo você tem tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Eu vou falando aqui das organelas e eu quero que vocês observem na figura a localização deles, tá? Dessas estruturas. Então, eu falei de ribossomo. Nessa figura aqui, ó, tá mostrando próximo ao núcleo. Podem observar que está próximo ao núcleo celular. Vai ter uma outra aula onde a gente vai ver quais as funções das organelas. Nesse momento eu só estou fazendo um comparativo entre uma célula e outra, tá? Tem uma outra aula para a gente ver as funções das organelas citoplasmáticas. Então, ribossomo a gente vai encontrar nos dois. A mitocôndria presente também nas duas células. Os plastos a gente encontra somente em célula vegetal, célula animal estão ausentes. Os glioxissomos não tem em célula animal, somente em célula vegetal. Retículo endoplasmático tem nas duas. Complexo de Golgi tem nas duas também. Peroxissomo presente nas duas células. A membrana plasmática, as duas células possuem. Lembrando que na vegetal, além da membrana plasmática, tem a parede celular, depois a membrana plasmática na vegetal. E os lisossomos, célula animal presente. No caso da célula vegetal, algumas raridades aí acabam aparecendo em algumas situações que a gente vai estar encontrando, tá? O peroxissomo, nós temos ele aqui presente na organela, e aqui só para vocês localizarem onde estão essas organelas, ó. Então, o complexo de Golgi, que aqui aparece escrito como parede de Golgi, essa organela aqui, que numa outra aula a gente vai ver as funções. O lisossomo, o retículo endoplasmático, nós temos dois tipos, nós temos o rugoso e o retículo endoplasmático aqui, que é o liso. A parede celular, então essa figura que eu estou utilizando é de uma célula vegetal. Nós temos a mitocôndria, o vacúolo, ribossomo e assim sucessivamente. O peroxissomo que eu tinha citado, ó, que vocês podem ver aqui, também uma organela lá presente no citoplasma, aqui no caso uma célula animal que a gente está observando. Então, pessoal, das principais diferenças que a gente pode estar encontrando entre uma célula e outra, essas são as principais. Num outro momento a gente fala sobre as organelas citoplasmáticas, juntamente ali com as suas funções específicas, tá bom? Um abraço a todos vocês e até uma próxima.